like to play with. É uma honra recebê-lo aqui, Dr. Renato Mezan. Um prazer enorme por dois motivos. Primeiro, pela pessoa que o senhor é, e segundo, pelo tema que iremos abordar, do texto de Freud, A Psicologia das Massas. Então, seja muito bem-vindo à minha sala de podcast. Muito obrigado. Bom dia para você, bom dia para todos que estão nos escutando. E vamos em frente, então. Muito obrigado, satisfeito pelo convite, né? Espero que seja útil aqui a nossa conversa. Então, Freud, sendo esse grande teórico das questões do inconsciente profundo e do individual, o que ele vem a falar com esse texto que revoluciona completamente ou amplia enormemente a teoria freudiana? Então, primeiro, né, a pesquisa que o Freud vai fazendo sobre o funcionamento do ser humano, a cabeça do ser humano, né, inclui tanto o que se chamava na época de psicologia individual, né, ou seja, o que acontece com cada pessoa individualmente, né, quanto aquilo que é comum a todos os seres humanos, né, e, de certa forma, nos torna humanos, né? Independentemente do que cada pessoa vive na sua existência, né, existem certos aspectos que são comuns a toda a espécie humana. Por exemplo, o fato da gente andar em pé, o fato de falarmos, de termos uma linguagem, o fato de haver instituições sociais, né, bastante complexas, mesmo numa sociedade sem escrita, né? Mesmo assim, você tem tabus, você tem rituais e etc., né? E isso contribui para a formação da psique, da mente de cada pessoa que nasce nessa sociedade, que é bastante óbvio, né? Então, a partir de um certo momento, né, no começo do século XX, o Freud se depara com essas questões quando ele tenta dar conta de como se forma a personalidade de cada um, né? Então, existem elementos individuais, ele diz, são o que ele chama de séries complementares, é um termo que ele usa, né? E que acho que diz muito bem o que tem que dizer. Quais são os elementos dessas séries complementares? Fatores individuais, né? O sexo da pessoa, a classe social na qual nasce, a época na qual nasce, o país, enfim, né? Condição dos pais e tudo mais, né? Os costumes, hábitos, crenças e por aí vai daquele grupo humano, né? São fatores coletivos, vamos dizer assim, né? E dentro desses fatores coletivos, aquela pessoa individual com o seu próprio equipamento psíquico, né? E esse equipamento psíquico no essencial, o mesmo para todos os seres humanos, né, que existem desde Adão e Eva até o dia de hoje, né? O que, em primeiro lugar, eu acho, mostra, né, uma posição do próprio Freud, do ponto de vista político, embora ele não desenvolva isso nesse momento, mas mostra uma posição que hoje a gente chamaria de progressista, né? Uma posição aberta, né, na época do colonialismo, né, quando a Europa se julgava o centro do mundo, né, e de certa forma era, pela Revolução Industrial, pelo seu poderio militar, né, pelas navegações que havia feito e colonizado várias partes do mundo. E nesse momento, aí no começo do século XX, fim do século XIX, começo do século XX, depois de ter colonizado as Américas e, como a gente sabe, inclusive o Brasil, os países europeus, principalmente a França e a Inglaterra, e um pouco a Alemanha também, se dedicam a partilhar e a estudar civilizações africanas. Basicamente é isso, né? Então, se deparam com rituais, com costumes, com crenças, etc., bastante diferentes, né, das europeias, obviamente, né? E buscam compreender, então, como que essas sociedades funcionam,
né? Como funciona o poder, como funcionam as questões de gênero, né? O que é permitido a homens e a mulheres, quais são os tabus, quais são as crenças, quais são os hábitos, por exemplo, a importância da classe de idade, né? Nessas sociedades, coisa que existe um pouco também na nossa, né? A gente diz a geração Z, a geração não sei o quê, né? Milênio, né? Quer dizer, entre pessoas que vivem mesmo na nossa sociedade ocidental complexa, né? Numa determinada época, num determinado lugar, compartilham uma série de características, né? A isso o Freud chama, né, nesse texto que nós estamos comentando, que vamos comentar, de psicologia coletiva. E aí ele diz logo no início, no primeiro parágrafo, né, do livro, ele diz o seguinte, que a psicologia individual, né, aquilo que se pode falar sobre determinada pessoa, é ao mesmo tempo, né, psicologia coletiva. Por quê? Porque nessa pessoa individual, seja quem for, um paciente, você, eu, Norma, quem está nos escutando, Uhum. diante, né, qualquer ser humano, né, essa pessoa vai compartilhar, em certa medida, os elementos da sua sociedade, né? Por exemplo, uma determinada religião, por exemplo, uma determinada linguagem, por exemplo, certos ideais familiares, né? E por aí vai. Então, esses elementos estão presentes na psicologia coletiva pelo fato de as pessoas estarem naquela sociedade, o que é bastante óbvio, né? E, bom, só que essas características coletivas, né, estão determinadas pela história daquela sociedade, né? E para poder compreender os elementos, né, da personalidade individual, dos quais eu vou falar já já, é necessário a gente ter alguma ideia, né, quando isso não sobre o grupo no qual essa pessoa evolui, né, o que quando estamos falando da nossa própria sociedade, talvez não seja preciso, né, entrar em tantos detalhes, mas se você está descrevendo uma tribo indígena, sei lá, da Burkina Faso, da África do Sul, ou seja lá do que for, você vai ter que descrever um pouco também como funcionam essas sociedades e qual é o lugar dessa pessoa no seu grupo social. Então, isso atrai o interesse do Freud desde sempre, porque a psicanálise para ele não é só uma teoria e uma prática clínicas no sentido estrito, né, de cuidar das pessoas que procuram os analistas para resolverem seus problemas emocionais, etc., né? Há também, desde o início, né, no trabalho do Freud, desde os anos 90, que se corresponde com Fliss, o desejo de fazer uma teoria geral do ser humano, né? E que envolve tanto então elementos individuais, a biografia daquela pessoa, quanto uma série de, a gente poderia dizer, de equipamentos psíquicos, né, que cada pessoa tem, por ser um ser humano, né? No caso específico da psicanálise, ele vai falar das pulsões, né, dos impulsos que movem a agir, das defesas, né, das fantasias, né, enfim, de aspectos que todos nós compartilhamos uns com os outros e constituem o que ele chamava na época de aparelho psíquico, que é a mente humana, né? Então, isso implica que cada ser humano, né, que a gente possa imaginar em qualquer época, né, começando com Adão e Eva, Caim e Abel e vindo até os dias de hoje, né, vai ter elementos estritamente individuais, né, a sua experiência própria em função de todos esses fatores que eu estou dizendo, quando nasce, né, em que época nasce, onde nasce, se existem grandes diferenças sociais, né, naquele grupo humano em que classe social elevada ou baixa, né, na época que havia escravidão, por exemplo, se o sujeito era livre ou escravo, e por aí vai, né, características daquela pessoa, daquela família, daquele grupo mais restrito, né, alguns elementos outros que ele compartilha com outras pessoas que não são do seu grupo imediato e que a gente poderia dizer talvez relativos à sua organização psíquica própria, né? Que vai depender basicamente das defesas que são mobilizadas, né, por aquela pessoa
para controlar as angústias pelas quais passa, né? Então, uma pessoa que tem, entre essas defesas, a prevalência da projeção, por exemplo, né, tem boas chances de desenvolver ideias de perseguição, ideias de controle, né, e pode desenvolver o que a gente chama clinicamente de uma psicose, né? Já Sim. pessoas cujos elementos de defesa são primariamente tipo do recalque, da repressão, né, Neurótico. não vão privilegiar tanto esses mecanismos de defesa e vão se organizar como pessoas que a gente chamaria hoje de neuróticas, e assim por diante, né? Uhum. Existem esses elementos comuns. E depois existem, como eu estou falando, elementos que são universais, e sem a presença dos quais o indivíduo simplesmente não é um ser humano, ponto. Né? Que são esses Aham. que eu acabei de falar, basicamente. Né? Mas é a ideia do Tarzan impossível. Exatamente, né? Então, Uhum. o que diferencia o Tarzan dos macacos lá, né, em cuja sociedade ele vive, é que ele é um ser humano. Por exemplo, ele fala, tem uma linguagem. Tanto que, em certos momentos da história do Tarzan, quando ele vai para a Inglaterra, por exemplo, né, é, ele consegue se comunicar com os ingleses porque ele fala inglês. É muito estranho, porque como ele não conheceu os pais, onde foi que ele aprendeu inglês, né? Mas esses detalhes a história não precisa Sim, é, mas o homem não pode ser separado do social, né? também. Social dele de pai, mãe, e mesmo que seja segundo aquele filme, uma criança sozinho com a mãe e a televisão num quarto, né? O quarto de Jack, né? É, ele é um ser social, independente dele estar isolado do mundo. Claro. Então, isso faz com que esse texto do Freud sobre a psicologia coletiva, né, de certa forma, seja, eh, eu não diria a culminação, porque depois ele continua estudando esses aspectos, por exemplo, no Mal-Estar na Cultura, né, um texto anterior, de alguns anos, 1930, por exemplo, no Futuro de uma Ilusão, onde ele estuda a questão da religião, né, nas conferências de introdução à psicanálise, enfim, é um tema ao qual ele volta periodicamente. Né, para estudar mais e mais a fundo. Né? Então, no caso específico do Psicologia das Massas, né, depois de explicar um pouco de maneira genérica isso que eu estou mencionando, ele se detém num aspecto que para ele é muito importante e que, na minha maneira de ver, tem a ver também com a época histórica na qual ele está escrevendo. Né? Que é o fim, depois da Primeira Guerra Mundial e com as grandes transformações políticas e históricas que ocorrem, né, na Europa, especificamente no Império Austro-Húngaro, na Europa Central, na Alemanha, na Hungria, tal, naquela região onde ele vive, devido à Primeira Guerra Mundial e ao fato de que os impérios centrais, né, o Império Alemão de um lado, né, o Kaiser, e de outro lado o Império Austro-Húngaro, que era o país, o estado no qual ele vivia, sofrem mudanças muito grandes. Acaba a monarquia, né? E no caso do Império Austro-Húngaro, né, além de acabar a monarquia, acaba também o Estado multinacional, né, é, que era a característica principal dessa entidade política, né? Uhum. Países como a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia, a Polônia, a Itália, etc., onde há uma população relativamente homogênea, né, que é largamente majoritária, os franceses, os ingleses, os espanhóis, os portugueses, etc., e, eventualmente, alguns outros grupos, né, por exemplo, de imigrantes ou de habitantes de uma região que antes não era daquele país, da Itália ou da França, etc., e depois, por razões variadas, foi conquistada ou comprada pelo imperador da época, etc., minorias, né, maiores ou menores, geralmente bem menores do que a população homogênea, né, e que de uma maneira ou de outra convivem ali com essa população predominante. No caso do Império Húngaro, né, isso era bem diferente, porque por uma série de motivos históricos, que não vem aqui ao caso agora, né, a dinastia dos Habsburgo, né, Não é a família Habsburgo. família Habsburgo, né, que governava esse estado. A gente tem um exemplo disso em dois filmes já antigos, né,
que eu me lembro de ter visto quando era adolescente. Um se chama Sissi e outro se chama Sissi Imperatriz, Perfeito. né? Uhum. E se alguém quer ter uma ideia de como era viver nesse lugar, pode ver esses filmes, certamente estão aí nas plataformas, né? Sim. Sissi é o nome da esposa do imperador Francisco José, o apelido dela se chamava Elizabeth, né? E o apelido era Sissi. E então esses dois filmes contam a história de como eles se conhecem, como começam a namorar, não sei o quê, enfim, é meio romântico, mas dá uma boa ideia de como era o Império Austro-Húngaro quando o Francisco José se torna imperador, que é em 1848, né? E ele governa durante, como a Rainha Vitória também governou 60 e tantos anos, ou a Rainha Elizabeth, que faleceu agora há alguns anos, né, em Inglaterra. Uhum. Ele governou cerca de 70 anos ou 65 anos, uma coisa assim, até metade da Primeira Guerra Mundial, né? Ele morreu em 1916. Então, alguém que governa um E estado que eu creio que era uma família que vinha no poder, a família dela, essa família da Maria Teresa, em torno de uns 700 anos, né? Em torno, me parece. um número grande de séculos, né? Época dos descobrimentos, ou pouco depois, né? O rei da Espanha, que é o Carlos V, também era da família Habsburgo, né? Isso. Uhum. Então, eles governavam uma boa parte da Europa Ocidental, que hoje é a Holanda, Bélgica, partes da Alemanha, Sim. a própria Áustria, Hungria, enfim, toda uma região ali bastante. Dominavam. Uhum. Um número muito grande de populações diferentes que haviam sido conquistadas ou incorporadas ao império por casamentos e etc. e tal. Então, era verdadeiramente um Estado multinacional. Então, talvez junto com o Império Otomano, o outro Estado assim, Sim, sim. onde havia uma minoria de otomanos turcos, né, que eram Uhum. dominadores, e um monte de gente do Marrocos até o Irã, toda aquela Sendo região, comandados. faziam parte desse império, né? Diferente, Uhum. então, de impérios como, por exemplo, a França ou a Inglaterra, etc., né? Onde você tem um número relativamente pequeno de minorias, ou tinha nesse momento, hoje tem imigrantes, etc., a gente vê como isso Sim. é complicado, né? Então, Aham. essa característica, né, do Império Austro-Húngaro faz com que as diferenças, rivalidades, eh, eh, desejos, digamos assim, de poder, né, privilégios, etc., né, dos Sim. diferentes grupos, se choquem com muita frequência, né? E Uhum. a atração, vamos dizer assim, intelectual, o interesse intelectual do Freud está também nisso, desde sempre, né? Porque ele é Uhum. parte de uma dessas minorias. Né? A família dele é uma família de judeus, da, Uhum. né, que hoje fica na Tchecoslováquia, né, um lugar onde ele nasceu, chama-se Pribor, né, em tcheco, Freiburg, na época que Aham. foi pertencente à Alemanha, e a família dele está lá, sei lá, enfim, seu pai é um comerciante, etc., né? E a um certo momento esse homem decide morar em Viena porque acha que ali as oportunidades comerciais vão ser melhores. Ele se casa, né? O Freud é o primogênito desse segundo ou talvez terceiro casamento. Há aí discussões para saber se ele casou duas vezes ou três vezes. Isso não Certo. está muito aqui, mas enfim, o Freud é o primeiro desse casamento definitivo. Depois vão nascer várias outras irmãs, né? Ele vai ter 6 irmãs e por fim mais um filho homem. Esse Jacob Freud, que é o pai dele, tem 8 filhos. O Freud é o primogênito, o caçula, um sujeito chamado Alexandre, né? E no meio Aham. tem as irmãs. É, e com esse Alexandre ele faz várias viagens pela Itália, por exemplo, né? Eles vão até a Grécia, enfim, ele tem um vínculo bom com esse irmão e com as irmãs menos, né? Como era característico naquele momento, né? Os meninos tinham mais privilégios e especialmente o Freud, que era um rapaz extremamente inteligente, estudioso e que Aham. consegue fazer entrar no que se chamava na época o ginásio, né?
que era a escola que preparava para a universidade, enquanto outros tipos de ensino existentes, então, preparavam para o que hoje se chamaria de ensino técnico, né? Sujeitos, sei lá, marceneiro, comerciante, ou seja lá o que for, né? Barbeiro e qualquer outra coisa, né? Que não fosse um ensino universitário. Então, o Freud se interessa muito, tanto pela cultura alemã em geral, né, que é uma cultura importante nessa época, já tem uma literatura importante, teatro, ópera, né, poesia e tal, e como também pela cultura judaica, que é a do seu grupo, né, humano, e que ele aprende pelos costumes da casa dele, né? Então, essa experiência de conviver, por isso eu estou dando esses detalhes todos, né? Essa experiência de conviver com diferentes grupos humanos é importante, né, para a concepção do social que o Freud vai desenvolver, porque ele se pergunta uma coisa que talvez não fosse tão difícil de ser respondida quando a sociedade é como esses outros países que eu mencionei, né, Espanha, Portugal, França, Inglaterra, onde uma população homogênea é majoritária. Não tem grandes problemas de saber por que essas pessoas convivem juntas. São porque a história é a mesma, porque a língua é a mesma, as tradições, costumes, muitos preconceitos, tabus, etc., né? Há um grande número de elementos que são semelhantes ou idênticos, né? Países que, visto do ponto de vista do Brasil, talvez não sejam tão grandes, mas do ponto de vista europeu são grandes, né? A Alemanha, por exemplo, a França, né? A Espanha, são países que têm 1 milhão de quilômetros quadrados, um pouco mais, né? Sim. Mesmo assim, sei lá, 4 vezes o tamanho do estado de São Paulo. Não é pequeno. Mesmo Sim. deveria ser Mato Grosso, por exemplo, países, regiões desse tamanho, né? E só que ali vivem ou convivem diferentes etnias, né? Diferentes línguas. Eu estava procurando aqui no Freud Pensador da Cultura, um momento em que eu estudo essa questão, né? Para falar sobre como Freud pensa a sociedade naquele momento, né? Inicial do seu trabalho. E eu bati o olho e vi uma referência que o hino austríaco era cantado em 21 línguas diferentes. Meu pai. Imagine você o que é você conviver num país onde são 21 línguas diferentes e não é diferente como o português e o espanhol, que são muito parecidos, né? Claro. Russo tem alemão, uma língua germânica, russo e polonês, etc., são línguas eslavas, né? Parte da Itália, o norte da Itália, é também parte do Império, então você tem ali uma língua latina, ou seja, Sim. língua diferente mesmo. Não sei se havia É alguém no outro tronco, né, das línguas, de é, alfabeto. né? Então, o Freud se pergunta como é que um Estado, né, tendo, vamos dizer assim, no fundo da mente a sua experiência do Estado austro-húngaro da sua época, né, referido agora a qualquer tipo de sociedade que tem poder, né, a China, por exemplo, qualquer outra, sei lá, né, Estados Unidos hoje em dia, qualquer país, como é que uma sociedade dessa se mantém junta? Né? Como essas pessoas conseguem conviver, não é, de forma relativamente civilizada, né? De maneira que o país em questão funcione, o comércio, as estradas, o ensino, a política e as artes, né? E tudo mais. Então, a primeira resposta que ele vai dar é que isso tem a ver com a história daquela região, né? Com as particularidades que, enfim, ali ocorreram em função dos mais variados fatores, né? Que também, de novo, é mais ou menos óbvio. A um certo momento desse texto, né, o Freud escreve, eu vou citar de memória, diz assim, olha, eu já falei bastante, mas a minha impressão é que eu não estou dizendo nada de novo. Eu estou simplesmente repetindo o que todo mundo já sabe, né? Então, eu vou introduzir um tema que me parece que é muito importante e que tem a ver justamente com as razões da coesão dessa sociedade, né? Para isso, ele utiliza, né, no texto da Psicologia das Massas, autores que escreveram sobre isso. Ele não é um sociólogo, não é um especialista em política, é um homem que conheceu muito de história, né, que era o que se estudava no colégio que ele frequentou, no ginásio, né? A um certo momento eu me interessei por saber o que se estudava naquele tempo, né? O que um menino como Freud, que entra
esse chamado ginásio, né? Com 11 anos de idade e ficar lá até acabar o que seria hoje o fundamental. Seria fundamental 1, fundamental 2, né? O curso primário, né? E depois o fundamental 2 e o ensino médio de hoje seria, né? Bom, tinha um pouco de ciências, né? Não muito, mas o principal era a literatura, né? Antiga, greco-romana, né? Grego-latim, é, é, a literatura dos principais países europeus, a começar pela literatura alemã, né, a língua alemã, mas também francesa, inglesa, russa, né, etc., geralmente em traduções, e bastante história, né, geografia. Então, isso significa que o Freud, apesar de ter estudado medicina, né, e ter um Aham. conhecimento científico, né, mais avançado na época, né, ele frequentou a Faculdade de Medicina de Viena, que na época era como, sei lá, Harvard ou alguma coisa assim nos dias de hoje, né? Era uma das, não a principal, talvez uma das principais faculdades de medicina da Europa. Então teve uma excelente formação, tanto humanística, né, no colégio, né, que ele frequentou, quanto depois na universidade, onde ele fez pesquisas, inclusive, né, a gente sabe pela interpretação dos sonhos, que ele trabalhou na área de fisiologia, e, enfim, estudou os neurônios e uma série de coisas, né, que mostram que ele estava, por assim dizer, na ponta, né, do conhecimento científico Sim. da época. Bom, no que diz respeito ao nosso assunto, né, isso o leva, então, a se interessar pelo que mantém coeso um grupo humano, né? E Aham. o autor no qual ele se baseia é um sujeito chamado Gustave Le Bon, né, que ele menciona abundantemente, cita bastante no livro das Massas, e que, ao que parece, na época era uma pessoa mais autorizada, né, ou sei lá, talvez o Lévi-Strauss da época em matéria de política, Sim. alguma coisa assim. Ele então se documenta nas melhores fontes, né? E, e propõe então uma ideia que eu acho que é central no Psicologia das Massas e que é a seguinte: o que mantém um dos elementos talvez o mais importante, né, para manter um grupo humano unido, uma Aham. sociedade, né, política unida, é a relação com o chefe, com o pai, né? Que Uhum. o que vem muito a calhar para as teorias psicanalíticas, né, que falam sobre o complexo de Édipo, a importância do pai na figura, na construção da subjetividade das pessoas, né, homens e mulheres igual, né? A matriz edipiana, né? Exatamente, a matriz edipiana. E aí ele vai dizer, bom, então a gente tem que compreender como é que o chefe se torna chefe, como é que ele influi, né, na psique dos seus comandados, de maneira a manter tanto a lealdade vertical, né, dos comandados em relação à figura dele, chefe, né, Sim. rei, imperador, presidente, enfim, doge em Veneza, sei lá, né? Kaiser, o que quer que seja, né? Mas, enfim, alguém, uma figura, dependendo do regime político, geralmente é uma figura, né? O presidente, o imperador, o rei, soba, cacique, o que seja, né? Secundado ou não por um grupo de pessoas influentes, podem ser os aristocratas, os nobres, o Congresso, etc., né? Uhum. Então, então a relação das pessoas comuns com o chefe, né? E devido a essa relação que todos têm com a mesma pessoa, né? Também a relação que essas pessoas estabelecem entre si, né? Com comandados, discípulos, que nome tenha, né? Cidadãos, etc., né? Daquele grupo humano. Então, esse é o caminho pelo qual Freud vai tentar compreender o funcionamento dessas sociedades, né? Que ele já vinha pensando desde Totem e Tabu? Desde a época do Totem e Tabu. Ele, é, essa, a, essa, é bom você falar nisso, interessante, Norma, muito bem lembrado, né? Porque Porque essa preocupação do Freud com o coletivo, né, ela Aham. não é uma coisa nova, né? Ele percebe, talvez justamente por viver num país como o Império Austro-Húngaro, com tantas
etnias ali convivendo de maneira não muito harmoniosa, né? Sim. Que no papel são todos equivalentes, né? Todos súditos do imperador, etc. Mas na prática, né? A minoria de língua alemã, os austríacos, né? Em torno de Ah, Viena, né? Que hoje é a Áustria, um pouco mais para cima e para baixo e tal, mas aquela região basicamente, né? É que é o núcleo do império. O resto são, a Hungria, por exemplo, né, Império uhum. Austro-Húngaro, né? A Aham. Hungria é um país que foi conquistado pelos Habsburgos, sei lá, no século XVI e desde então pertencia, né, como um feudo, né, à família Habsburgo. A mesma coisa com a região onde hoje é a Tchecoslováquia, onde hoje, na verdade, é Boêmia, né? Porque depois a Tchecoslováquia não existia naquele tempo, existia a região que se chama Boêmia, cuja capital é Praga, né? E onde havia uma forte minoria de língua alemã. Kafka, por exemplo, né, que escreve em alemão, não é de lá, né? E Ah, outras pessoas também, né, que são importantes na cultura do Estado dos Habsburgo, né? A parte da Polônia, a Galícia, né, hoje fica na Polônia, mas é onde Freud nasceu. Ele é cidadão, né, do Império Austro-Húngaro, porque a região onde ele nasceu pertencia ao Império Austro-Húngaro, e etc. Né? Então, essa questão da unidade e da variedade, né? Como é uhum. que grupos tão diversos, com histórias, religiões, inclusive, né? No Império Austro-Húngaro havia ortodoxos, por exemplo, no que hoje é a Iugoslávia, o que foi a Iugoslávia, né? Depois Uhum. acabou se dissolvendo, né? Região da Sérvia, né? Belgrado, etc. Eles falam uma língua Uhum. eslava, semelhante ao polonês, ao russo, etc. Né? Havia, bom, o húngaro, que é uma língua totalmente específica, né? Mais parecido com o finlandês do que com qualquer outra coisa, Aham. etc., né? Croata e por aí vai, que são bastante semelhantes, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma curiosidade, né? Eu me interessei uma época e fui atrás da internacional em diferentes línguas, né? Ah, Russo, inglês, sei lá, polonês, etc. Né? E aí, quando chegava nessas línguas eslavas, né, no tcheco, ah, polonês, russo e tal, é bastante semelhante, né? Elas são razoavelmente parecidas entre si, né? E eu imagino que alguém cuja língua materna seja, por exemplo, o polonês, não terá grande dificuldade de entender o tcheco, o russo, tá. enfim, né? O tronco, né, linguístico. Básico, exatamente. Aham. Mas a Hungria não, né? A Hungria os húngaros são uma língua totalmente diferente e tal. Mas de qualquer maneira, né, tendo o mesmo texto, tá? Internacional, a mesma coisa, né? A pé, ó, vítimas da fome, não sei o quê, etc. Né? É, Sim. o texto é o mesmo e você, vendo nas diferentes línguas, vê que as palavras são parecidas. A pronúncia deve ser diferente e tal, mas Sim. talvez alguma coisa semelhante ao português, espanhol, o italiano, por exemplo, né? O inglês, Aham. o Sim. alemão, o holandês, enfim, O línguas tronco é o latim, né? A exatamente. origem. Bom, então a ideia, né, do Le Bon é que o que mantém o grupo unido, né, além dos costumes, da parte histórica, são, eh, eh, digamos assim, elementos afetivos, né, que Sim. fazem com que as pessoas se sintam mais próximas do grupo Uhum. a que pertencem, né, do que de outros grupos. E que, entre esses outros grupos, né, surja o que Freud vai chamar de narcisismo das pequenas diferenças, que é uma coisa que a gente conhece muito bem no Brasil, né, se a gente pensa no Brasil e Argentina, né? Ah, sim, sim. Ou então entre cariocas e paulistas, Sim. nordestinos e pessoas do Sul, né? é, Isso. que, por um lado, tem muitos elementos em comum, né? No caso do Uhum. Brasil e Argentina, a questão as línguas são relativamente fáceis, né? Especialmente para a gente, né? Para brasileiros compreenderem o espanhol, ao que parece Sim. bem mais fácil do que para quem fala espanhol entender o português. E uma Sim. vez uma colega do SEDES, a Lucia, disse que isso se deve ao fato de que o português é o espanhol sem ossos. Eu achei essa expressão interessante, né? Porque tem menos consoantes nas palavras, etc. Então, é quase como se para a gente ouvir o espanhol fosse ouvir um estágio
passado do português, né? E depois Sim. adquiriu, enquanto para eles se perdem um pouco nisso, segundo ela Eu disse, já, né? eu já ouvi que o espanhol cabe dentro do português, e o português é muito abrangente para o espanhol. Por isso que eles teriam dificuldade de nos entender. Pode ser, né? Bom, o fato é que a gente sabe pelas piadas de argentino, né? Inúmeras Ah, que existem, né? Ou piadas de português em relação do Brasil em relação a portugueses, por exemplo, sim. que são na verdade o quê? Expressões, né? Da agressividade, né? O humor, né? A piada, etc. Ela contém sempre um elemento de agressividade, né? O humor é uma forma de você falar mal dos outros, né? Entendo. Uma maneira relativamente tolerável do ponto de vista social, né? Chamando Certo. atenção para características que talvez existam, mas que são Uhum. exageradas, né? Por exemplo, a arrogância dos argentinos, né? A burrice Uhum. dos portugueses, sei lá, tradicionalmente e tal. E tem inclusive as contrapiadas, né? Uma Aham. característica talvez frequente, né? Mas certamente não única, né? Que aquele grupo objeto da humor tem, por exemplo, a história dos argentinos arrogantes, né? Ou dos portugueses burros, sei lá. Né? Claro que são exageros, né? São coisas projetivas, né? Em que a gente acaba atribuindo ao grupo Uhum. detestado, temido, né? Odiado, etc., né? Características que a gente não aceita em nós mesmos, não é mesmo? Uhum. Então, claro que não existe nenhum país constituído só por gente burra, né? Seria impossível um Estado Uhum. se sobreviver, né? Mas, no caso do Brasil, né, o fato da gente ter sido colonizado por portugueses faz com que uma parte do complexo de Édipo coletivo do Brasil se dirija, né, aos pais portugueses, né, com rivalidade, etc., acentuando essa característica que talvez seja comum, né, frequente, não sei, mas certamente não é mais comum entre os portugueses do que entre os equatorianos, os tailandeses ou qualquer outra população, inclusive a brasileira, né? Mas as piadas, né, que falam, por exemplo, dos portugueses, acentuam, ou falavam, nem sei se até hoje existe, não, deixou de ter, né? Numa época foi substituído pelas piadas de loira, né? As loiras que eram meio burras e etc., como se fosse possível, né? A relação tem o fato da cor do cabelo com a inteligência da pessoa. Só que a cor ficar na cabeça é a inteligência também, mas tirando isso, né? Mas acentuando justamente essa característica, né? Não, sei lá, qualquer outra. Né? A magreza, por exemplo, podia ser, mas acaba sendo isso. As piadas de argentinos são coisas como arrogância, por exemplo, né? Sim. A sensação de que eles são melhores que os outros latino-americanos, Raça superior, né? Enfim. todo tipo, né? E aí, então, um exemplo ótimo disso, né? Muito bom dessas ótimas piadas, né? É que tá lá o Juanito, né? Passeando com o pai pelo Parque de Palermo, em Buenos Aires, tal. E aí, de repente, ele olha para o pai e diz assim: Papá, quando eu cresça, eu quero ser como vos, né? Quero ser como você. E o pai diz assim: Natural, natural. Pero dime por quê? Para ter um hijo como eu. Para ter um filho como eu. Então, e etc. Né? A mesma coisa existe, por exemplo, eu me lembro de ter me surpreendido disso na época que eu morava na França, as piadas dos franceses sobre os belgas são muito parecidas com as piadas dos brasileiros sobre os portugueses, né? Fazendo a tolice suposta, né, do povo belga e tal. E, inclusive, tinha uma que era também semelhante a uma que a gente tinha aqui no Brasil uma época, né, que é o sujeito que tem um caminhão parado embaixo um viaduto, uma coisa assim, né? E os belgas não conseguem tirar o caminhão de lá. Aí passa um francês, né, no carro, olha e diz assim para os belgas: Olha, se vocês tirarem um pouco de ar dos pneus, o caminhão vai baixar e vocês vão conseguir sair. Ah, muito obrigado pela dica, não sei o que, tal. Aí o francês vai embora, o belga vira para o outro e diz assim: Tá vendo? E eles acham que nós somos burros. Eles não veem que o problema é em cima, não é embaixo. Né? Havia essa mesma piada, né, aqui em relação aos portugueses, né? Sim, sim, Franceses e belga eram portugueses sim. também brasileiros e tal. Bom, enfim, então o humor, né, e as piadas que se fazem, né, em geral, de alguém parecido com a gente, isso é muito Sim. interessante, né? Muito similar.
Os franceses falam mal dos ingleses e vice-versa, né? Porque estão ali Uhum. pelo Canal da Sim, Mancha, enfim, brigas históricas, né? Desde a Guerra dos 100 Anos, que, sei lá, sim. século XIV e tal. E, enfim, essa coisa da semelhança, né? Uhum. Talvez para marcar a diferença entre nós e aqueles que são muito parecidos conosco, né? Uhum. É uma forma de dizer, não, não são parecidos conosco, né? Nós somos melhores, né? Nossa Uhum. grupo, por alguma razão, porque somos mais inteligentes, mais isso, mais aquilo, Uhum. menos isso, menos aquilo, temos menos tal ou qual defeito, né? Então, essa é a preocupação central do Freud nesse texto, né? E eu acho que o aspecto central é exatamente essa relação com o chefe, né? Que ele coloca, Uhum. né, logo, depois de dizer que tem a impressão de que não está dizendo nada de novo, diz, não, mas tem uma coisa que eu acho que talvez a psicanálise possa nos ajudar a compreender, e que é exatamente essa questão da coesão, né? Uhum. Na maneira de ver dele. Então, depende de um vínculo que todos compartilham com o líder, né? Ou seja, a introdução do afeto, que o Gustave Le Bon também levanta, né? Exatamente. Então, a partir disso, né, a ideia é que ele vai introduzir um conceito, né, que já havia surgido aqui e ali antes, mas agora vai ganhar uma importância grande, né, na psicanálise, e que é a ideia da identificação, de identificação, né, é, que ele diz existe uma identificação entre todos os membros do grupo, do país, Uhum. né, se identificam com os outros, né, somos todos brasileiros, somos todos Uhum. seja lá o que for, né? E essa identificação tem um ramo, se a gente pode dizer assim, horizontal, os indivíduos Uhum. com os outros, formar um grupo, Uhum. mas ela está sustentada pela identificação comum, né, a todos, de todos, cada um, e de todos e de cada um, Uhum. chefe, com o líder, né, que aparece, sobretudo, né, em duas instituições que ele estuda com mais detalhe, né, ao longo do texto, Psicologia das Massas, e que são duas instituições que são grupos, ele diz, permanentes, né? Uhum. Há uma diferença importante entre um fenômeno que era relativamente novo, talvez, né, na sociedade ocidental naquele tempo, e que é a multidão, né? Uhum. Um monte de gente nas ruas, as cidades ficam grandes, né, devido à Revolução Industrial, enfim, uma série de fatores Sim. que fazem com que apareça, Explosão demográfica que acontece, né? nessa explosão demográfica, a melhoria dos alimentos, né, Sim. por novas técnicas agrícolas, enfim. O fato é que começam a surgir cidades com 1 milhão de habitantes, 2 milhões de habitantes, etc. Isso aparece, por exemplo, no Sherlock Holmes, né, quando no começo de várias histórias, romances, etc., em que o Holmes está conversando com o Watson, né? E diz, olha só, uma cidade como essa, Londres, né, a maior cidade do mundo naquele momento, 1880, 90, a cidade tem 2 milhões de habitantes, será que não tem nenhum crime para eu investigar? Não é possível, né? Tem que haver algum crime. Nisso toca a campainha, né, e a Mrs. Hudson aparece para dizer, olha, tem aqui uma pessoa querendo falar com o senhor, etc. e tal. Então, essa coisa das grandes cidades, do anonimato que existe nessas grandes cidades, né? E que permite também às pessoas terem uma vida individual protegida da curiosidade dos outros, não é? Claro. Você vive numa aldeia que tem, sei lá, 5.000 habitantes, todo mundo se conhece, né? Difícil você manter um certo anonimato. Tudo que você faz acaba sendo conhecido, comentado e sabido, e tanto você como objeto, como você como sujeito, né, das fofocas sobre os Sim. vizinhos e por aí vai, né? E nessas cidades grandes, não. Aparece essa coisa nova relativamente, né? Essa experiência de você ser anônimo e, portanto, Uhum. você poder fazer uma série de coisas que ninguém vai ficar sabendo, né? Sim. Que podem ser boas coisas, ajudar alguém, sei lá. Desculpa, o que amplia a necessidade de identificação ou de pertencimento, me lembra também Simone Weil, quando fala do pertencimento, né?
Exatamente. Esse tema foi estudado por bastantes pessoas, né, que se deram Sim, conta de que há uma nova experiência de si da pessoa sim, devido a esses fatores históricos, econômicos, etc., né, como, por exemplo, o aumento das populações e tal, e que permite a você andar pela rua sem ser conhecido por ninguém, né, e, consequentemente, tanto poder fazer coisas boas, como, por exemplo, sei lá, ajudar um hospital de crianças doentes sem que ninguém saiba quem é que está dando dinheiro, você de maneira discreta, né, como você também cometer crimes, né, e você desaparecer. Não é por acaso que as histórias policiais aparecem nesse momento, né? Quer dizer, difícil ter uma história policial na Idade Média, porque todo mundo se conhece, vai ter logo um suspeito de quem terá matado fulano e sim. ciclano. Numa cidade de 2 milhões de habitantes, pode ser qualquer um desses 2 milhões, ou alguém que esteve lá, né, de passagem, cometeu o crime e foi embora, pegou o trem e voltou para sua cidade, sei lá, na Escócia, ou na Finlândia, ou etc., né? Então, essa experiência de si como alguém que, ao mesmo tempo, faz parte de um grupo, mas tem uma vida individual própria, né? Sim. Os seus conflitos, os seus problemas, as suas dificuldades e, ao mesmo tempo, as suas alegrias, satisfações, tudo mais, né? Vai criando essa figura relativamente nova do indivíduo, né? Uhum. Única, né? Que Sim. sobre o qual a psicanálise vai poder dizer alguma coisa, né? Seja do Uhum. ponto de vista geral, por ser um membro da espécie humana, então terá pulsões, fantasias, defesas, complexos, relação com os pais, vínculos diferentes, diversos com seus irmãos, né? Vai ter que aprender uma linguagem, uma língua, e se expressar nela, etc., etc. Então, haverá elementos comuns com o resto daquele grupo e com o resto da humanidade, né? E fatores Sim. pessoais. Eu acho que vale a pena dar nome a essas diferentes categorias, Norma, né? Utilizando critérios da lógica, que não são difíceis de entender, né? A psicanálise estuda o ser humano, né, de um lado, sob um aspecto, sobre os seus elementos universais, né? Aqueles que nós compartilhamos com todos os outros seres humanos que já existiram e existirão enquanto houver a espécie, a gente não der cabo dela, com as nossas guerras e lutas e ódios, etc., né? E que são, por exemplo, o fato de nascer, né, ainda muito imperfeito, né? A minha vida particular, eu estou com um neto pequeno em casa, né, filho da minha filha, que amanhã, dia 28 de março, né, vai completar 10 meses de idade. Oh, que delícia. Então, eu estou assistindo assim diariamente, fazendo aqui um curso de observação de bebês, Sim, que delícia. Aham. tem que fazer nada, né? E Claro. exatamente isso, né? Quando a criança nasceu, né, 10 meses atrás, nós assistimos não ao parto, mas no momento em que o bebê já tinha saído, né, foi lavado, etc. e tal, e aí veio a médica para mostrar para os orgulhosos avós, né, aquela criança. Sim. Bom, e que ainda bom, é um ser humano em potencial, né? Mas uma criança que acaba de nascer só sabe chorar, fazer xixi, etc. Sim. Bom, ao longo desses meses, a gente pôde ver exatamente a evolução da criança, o aumento do tamanho, o desenvolvimento Impressionante. enfim, de capacidades. Agora ele está tentando falar, né? Então, Aham. ele gosta muito de banana, uma coisa lá que a minha filha dá para ele comer, que acho que é fácil de mastigar também, para quem ainda não tem dentes, né, a banana. Então ele vai estar falando assim, ananá, 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 o tempo todo, né? Ele descobriu que ele consegue falar isso e ele parece, adora o som da própria voz, é um narciso. E esse menino, então, fica falando isso aí e a mãe está dizendo, tá bom, para de falar anana e come a banana e fica segurando. Claro. A gente vê que demora, ainda está, não consegue falar, por exemplo, vai fazer um ano, né? Daqui a pouco certamente Sim. vai falar, Sim. está começando, né, a emitir som Aham. e tal, visivelmente gosta disso, né? É estimulado, né? Porque cada vez que ele fala uma coisa, todo mundo fica rindo, acha bonitinho, não sei o quê. Então a criança percebe que ao fazer isso está agradando, então faz Sim. mais. E ao fazer mais,
desenvolve a linguagem, né? Daqui a pouco ele não vai falar só a Nana, vai falar outras coisas também, né? Pode aprender a caminhar, por enquanto ainda não caminha, ele engatinha, né? E, segundo a minha filha, agora, quando ele é colocado para dormir na caminha dele, ele se vira na cama, enfim, escolhe as melhores opções. Ou seja, está começando a ter atitudes próprias, Autonomia, claro. envolver. Bom, e vai levar ainda algum tempo até começar a caminhar, andar, falar, depois vai crescer, um dia vai ter 30 anos, esse indivíduo, né? Um adulto, sei lá, profissional. Mas isso leva muito tempo. Tá? Um cachorro já está maduro sexualmente, por exemplo, com alguns meses, sei lá, 8 meses, 9 meses, não sei exatamente quanto, mas enfim, um tempo pequeno, né? Proporcionalmente à sua vida. Um animal desses vive, sei lá, 14, 15, 16 anos. Antes de terminar o primeiro ano, já é um adulto, né? Sim. E pode, a gente sabe que é um adulto porque pode procriar, por exemplo, né? Então tem que ser vaccinado, etc, etc. Bom, então isso tudo que eu estou falando significa o quê? Que o ser humano demora para se amadurecer, e como demora para amadurecer, precisa sofrer um processo que acho que só existe na humanidade, que é o processo de educação, né? E o que quer dizer educação? Quer dizer incluir aquele ser humano que, ao ser, não é muito diferente se nascer no Brasil, na Tailândia, ou na Austrália, ou sei lá, qualquer outro país, né? Educar significa tornar aquela criatura membro do grupo humano em questão, né? Isso significa introjetar, né? Admitir, primeiro conhecer, depois aceitar como válidos, é isso que quer dizer introjetar, né? Nesse sentido, normas, valores, crenças, costumes, hábitos, né? E nesse processo podem haver diferentes problemas, né, que depois vão aparecer nas neuroses, psicoses, etc., que nós vamos encontrar na clínica, né? A criança vai ser, então, eu acho essa palavra importante, né? Ela vai ser formada, né? Vai haver um processo de formação, que não é principalmente do corpo, o corpo está lá, né? Vai desenvolver mais músculos, etc., mas essencialmente uma criança, digamos, normal, né, que não tem problemas graves de saúde, está lá, já nasce com fígado, coração, cotovelo, tornozelo, unha do pé e por aí vai, né? Essas coisas já estão prontas. Essa formação diz respeito, então, à mente, né, à psique, né? E consiste em fazer com que essa pessoa, ao mesmo tempo, consiga fazer parte do grupo, principalmente da língua do grupo, né? Que vai se tornar uma língua literalmente materna, português, espanhol, alemão, turco, seja lá o que for, né? Mas também os costumes, né? E isso a gente vê, voltando agora a essa questão dos vários países europeus se dividindo, né, entre si. A África, no caso, né, na época que o Freud estava estudando, terminando a faculdade, é a época da Conferência de Berlim, em que os principais países europeus se dividem a África entre si, a África Ocidental francesa, a África portuguesa, alemã, inglesa. Exatamente. E ao fazer isso, né, na verdade, estão buscando fontes de matéria-prima, por um lado, né, que esses países produzem, são importantes para os países colonizadores, indústria e tal, e, ao mesmo tempo, mercados para os seus produtos, né? Então, ao fazer isso, né, essa formação vai introduzir na cabeça do indivíduo, né, elementos que fazem com que ele pertença ao mesmo grupo, né? Por exemplo, aceitando valores, né? Propriedade, sei lá, se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial, a ideia de raça, né? Eu sou da raça superior, você é da raça inferior, então você me deve obediência, ou o contrário, né? Ou então elementos como, sei lá, solidariedade com os imigrantes, ou seja lá o que for, né? Todos os hábitos que fazem de uma pessoa um membro daquele grupo, né?